O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: nosso Deus é um Deus que enxerga, nos enxerga, nos conhece profundamente, nos vê por dentro, conhece nossos cansaços. Lá no Antigo Testamento, ele fala assim para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu desci para libertar. Deus é um Deus que vê e se compadece. Podemos nos sentir vistos por Deus, mas essa visão de ser olhado, ser enxergado. Quando eu estava em Braslândia, uma vez eu estava indo para a igreja a pé, como eu gostava de fazer, de vez em quando, e aí na calçada eu vi à frente um meninozinho sentado assim, no meio-fio, uma carinha triste. Fiquei impressionado como as crianças e os jovens hoje são animados e tristes. E aí quando eu passei por ele, bati na cabeça dele assim: e aí, rapaz, você tá bom? Alguma coisa assim. Segui, depois ouvi ele gritando assim: o padre falou comigo, o padre falou comigo, o padre falou comigo. Você correndo assim. Foi engraçado, porque talvez aquela criança precisava ser vista. Deus nos viu. É assim como ele se apresenta lá no início do Gênesis: o Deus que vê. Esse Deus que vê é Jesus também. Jesus é o Deus que vê
que vem e enxerga a gente, que se compadece. E quando ele se compadece do povo, ele tem uma resposta primeiro. Lá em São Marcos diz assim, esse texto diz: Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor, se compadeceu delas e começou a ensinar. A palavra de Jesus não é apenas um ensinamento de uma sabedoria, é uma palavra viva, é uma palavra que está na origem de tudo. A palavra de Deus é o fundamento de todas as coisas, e essa palavra criadora, restauradora, se nós abrirmos a porta para ela, se nós escutamos, ela gera em nós uma mudança. É preciso acolher a palavra de Deus como aquilo que de fato ela é, palavra de alguém que nos vê, nos conhece, para mudar a gente. E essa palavra deve gerar em nós atitudes. Por exemplo, hoje ele diz: de graça recebestes. Se essa palavra penetra mesmo na nossa consciência, nos desperta para esse sentido de gratidão. Deus, recebemos muito de Deus e de graça. Não porque nós merecemos, disse São Paulo hoje, Deus nos amou quando ainda pecadores. Jesus derramou seu sangue, não para uma pessoa boa, mas para pessoas más. Nós também. É porque uma grande ilusão que nós temos é que o mundo é dividido de bandidos e mocinhos, nós somos os mocinhos. Que tem os maus e os bons, e a gente sempre vê os bons. Não. Cada pessoa é um abismo e um mistério de justiça e injustiça. E as nossas escolhas ao longo da vida vão realmente dando contorno para a nossa existência e a pessoa que seremos. Mas cada um de nós é possível converter, mudar e se transformar para melhor, para o bem, para a virtude ou para a corrupção e a perversão. Ainda que as aparências possamos enganar, lá no fundo Deus sabe. De graça recebestes. Ouvimos a primeira leitura, o Senhor falando, Moisés, para lembrar o povo: vistes o que fiz por vós, vistes, vos libertei do Egito, vos carreguei como asas de águia, trouxe para mim, vos constituí meu povo. Deus não deu apenas coisas para o povo, Deus deu uma identidade. Vós sois meu povo, no sentido de pertence. Vocês não são um povo solto, vocês pertencem. Então é importante para nós esse sentido de pertença. Eu pertenço a um lugar, eu pertenço a uma família, eu pertenço a algumas pessoas. Não a pertença de propriedade, de posse, mas pertença de vínculo, de amor, de raiz. Quem não tem esse sentido de pertença fica solto. Eu gosto de usar essa imagem quando eu falo com as crianças, com os jovens, como uma pipa. A pipa tem um vínculo, ela só consegue voar alto se ela tem alguém, se ela tem uma pertença, se ela tem alguém segurando, que faz com que ela voe longe. Se a pipa não quer ficar presa a ninguém, não quer ter laço com ninguém, ela não voa, ela cai. O Senhor diz: vós sois meu povo. E o povo reconhece, a fé faz reconhecer, como cantamos no Salmo: nós somos seu povo, seu rebanho. Como o Senhor é bom, seu amor é fiel eternamente, sua bondade perdura para sempre. De fato, o povo reconhece, recebeu muito de Deus, de graça e atitude. A resposta é um sentido de gratidão. Gratidão. A gratidão salva a gente, salva da murmuração, salva daquela vida triste, emburrada, amargurada, que só enxerga o que não presta. De graça recebestes, irmãos, muito, porque o Senhor nos vê e nos ama. Ouvimos o Senhor também dizer: de graça deveis dar.
Se acolhemos essa palavra de verdade, gera em nós um sentido de responsabilidade. É uma obrigação que nasce de dentro. Poxa, Deus me deu tanto, e a gente experimenta o seu amor, então gera em nós o dinamismo do amor. Também devo dar de graça. Um sentido de resposta ao chamado dele, de participação na sua obra. Vimos hoje Jesus que chama os apóstolos. Vê a multidão estar como ovelha sem pastor. Jesus chama homens para colaborar com ele, para agir em seu nome, para curar em seu nome, para libertar do mal em seu nome. Sim, porque o Senhor age por meio de pessoas. O mistério da mediação humana. O próprio Deus se faz homem para mostrar que Ele salva por meio da humanidade. Porque Ele quer curar a humanidade desde dentro, a minha humanidade. A minha humanidade, eu, Padre Júlio, com as minhas qualidades e os meus defeitos, com as minhas virtudes, com meus limites, com os meus pecados em caminho de conversão. Mas cada um, de graça deveis dar. Se a gente recolhe essa palavra com a palavra de Deus, gera em nós um sentido de responsabilidade, irmãos. Não o favor que faz ao Padre Júlio fazer alguma coisa na igreja, porque eu gosto do Padre Júlio. O Padre Júlio vai embora, eu também vou embora da igreja. Não quero mais a igreja. Poxa, não entendeu nada. De graça recebeste, não foi do Padre Júlio, não. Foi daquele, o Senhor que te ama. De graça recebeste, abre os olhos. Não vistes, diz o Senhor com Moisés, vistes, nós também precisamos ver com os olhos de Deus. E ver, e aí, de graça devemos dar. Como aqueles apóstolos que dizem sim ao chamado, e hoje o Senhor continua chamando, e que pena que tão poucos despertam para essa responsabilidade com medo de trabalho. O Papa Francisco diz, medo de sacrifício, medo de trabalho, porque isso não aparece na televisão. Essas coisas que o Papa Francisco diz não aparecem na televisão. Eu fico com pena e com raiva quando eu vejo essas mídias usando o Papa Francisco para os seus interesses. Cuidado, irmãos. A referência para conhecer o que o Papa diz não é o que está aparecendo na televisão, nessas redes. Procure lá no site, procure no nosso site o que a gente diz, o que o Papa Francisco fala. Para o nosso bem, porque estamos com essa multidão abatidos e cansados como ovelhas sem pastor. Precisamos de ouvir a palavra que orienta a verdade. Esse sentido de responsabilidade. Jesus disse, a messe é grande, os operários são poucos. De graça deveis dar. De graça deveis dar. Por fim, a gente poderia ficar aqui um tempão, mas quando Jesus diz assim, quando manda os apóstolos anunciarem, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Se a gente acolhe essa palavra, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Gera em nós um sentido de urgência de conversão, de urgência de mudança de vida. Não, amanhã me converto. Quando eu me aposentar eu ajudo com o trabalho. Quando acontecer isso, quando eu ganhar na lota eu ajudo a igreja. Quando eu fizer isso, hoje o reino dos céus está próximo. Não no sentido para dar medo, mas no sentido de consciência de que a nossa dignidade de filhos de Deus, dignidade de homens e mulheres, não admite adiar o bem que devemos fazer, o perdão que deve ser dado e pedido, a nova atitude para a melhor saúde do corpo e da alma, hábitos novos que faz a gente se libertar daquela vida medíocre, fútil, que impede que a gente seja quem a gente é chamado a ser, homens e mulheres livres e felizes, mas nessa felicidade iludida, ilusória e enganadora que o mundo oferece. Se acolhemos a palavra, ela gera em nós esse sentido de gratidão libertador, de responsabilidade, de urgência. Não é uma pressa de ansiedade. Hoje o mundo é tão ansioso, a ansiedade acomete tantas pessoas, esse transtorno está atrapalhando a vida de tantas pessoas, justamente como resposta, como um sinal de um mundo que adia, de pessoas que adiam sempre o que verdadeiramente
necessário fazer. Às vezes a gente se entope de atividades e trabalhos para fugir daquilo que realmente precisa fazer, como atitude interior. Ficar no quarto o dia todinho nessa pandemia, fazendo nada, só jogando videogame, ou vendo Netflix, ver um filme, mas passar o dia todinho no Netflix. É isso que você vai levar para a vida futura? É isso que você quer? Sentido de urgência, sentido de responsabilidade, sentido de gratidão, porque o reino dos céus está próximo, porque de graça deveis dar, porque de graça recebestes.